Olá, gente, tudo bom? Agora a gente vai para a aula de circunferência, tá? E a gente vai, para isso, retomar alguns conceitos vistos no 8º ano do ensino fundamental, que é o conceito de produtos notáveis. Bom, o quadrado da soma de dois termos. O que seria o quadrado da soma de dois termos? Você vai somar dois termos diferentes, geralmente é uma letra e um número, geralmente. Pode ser duas letras, tá? Pode ser dois números, às vezes aparece, é mais difícil, mas aparece. Caso que a gente vai aplicar dois números. Então, como é que você vai fazer isso pela propriedade distributiva? Você vai multiplicar o A pelo A, que vai dar A ao quadrado, vai multiplicar o A pelo B, que vai dar AB. Aí agora eu multipliquei o A pelos dois, agora eu vou multiplicar o B pelos dois. O B pelo A, que vai dar AB, e o B pelo B, que vai dar B ao quadrado. Ok? O que é que eu percebo aqui de interessante? Que o A foi elevado ao quadrado, o AB se repetiu duas vezes, então fica 2 vezes A vezes B, e o B foi elevado ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui, ó. X mais y ao quadrado vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes y fica xy. Y vezes x também vai ficar xy. E y vezes y vai ficar y ao quadrado. O que aconteceu aqui? O x foi elevado ao quadrado. O xy apareceu duas vezes. 2 vezes x vezes y. E o y foi elevado ao quadrado. Aqui da mesma forma, ó. A mais 3 elevado ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? A vezes A ao quadrado. A vezes 3, 3A. 3 vezes A, 3A. E 3 vezes 3, 3 ao quadrado, ou 9 no caso, né? Então, no caso aqui, o que eu percebo? Que o A foi elevado ao quadrado, 3 A mais 3A. 3A aparece duas interessante no quadrado da soma de dois termos assim, que o primeiro fica elevado ao quadrado, então o segundo fica elevado ao quadrado, e há uma multiplicação dos dois termos por 2, certo? Então, quadrado da soma de dois termos para eu resolver bem rapidinho. Então, eu vou colocar aqui x mais 4 ao quadrado. Vou fazer aqui pela regrinha dos produtos notáveis bem rapidinho. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. O primeiro vezes o segundo vezes 2. X vezes 4, 4x. Vezes 2, 8x. E o quadrado do segundo termo. 4 elevado ao quadrado, 16. Pronto, resolvo bem rapidinho, certo? Então, o quadrado da soma de dois termos eu faço dessa forma. Então, no caso, como a gente pode montar um padrão, então eu vou aplicar aqui o padrão para eu obter o resultado de x mais 5 ao quadrado, sem eu ter que fazer a multiplicação de x mais 5 vezes x mais 5. Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro, quadrado de x, x ao quadrado. O quadrado do 5, 5 ao quadrado, 25. E aqui eu vou pegar e multiplicar por 2 os dois termos. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. Pronto, então assim eu resolvo sem precisar usar a propriedade distributiva e faço somente uma linha, bem rapidinho. Ok? Então, se eu aprender a utilizar o padrão, eu economizo tempo e faço as questões de circunferência bem mais rápido, tá?
Nem sempre a gente vai fazer só o quadrado da soma, às vezes a gente também vai fazer o quadrado da diferença. O que é diferença? Subtração. Então, no caso aqui, A menos B ao quadrado fica como? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB. Menos B vezes menos B, B vezes B, B ao quadrado. Menos por menos vira mais. Então, uma das coisas que eu não preciso me preocupar é com esse último sinal, porque o último sinal vai ser do termo elevado ao quadrado e vai ser sempre mais, sempre positivo. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado dentro dos reais, ele é positivo, tá? Então, no caso aqui, ó, o quadrado da diferença é feito bem rápido. Quadrado do primeiro, lembra que o primeiro termo é o A e o segundo termo é o menos B, ok? Então, A ao quadrado. Tá aqui, A ao quadrado. Multiplicando o primeiro e o segundo por 2, 2 vezes A vezes B, 2AB. Traz aqui o sinal de menos, tá? Quadrado do segundo, menos B ao quadrado. Aí, no caso aqui, fica menos B vezes menos B. Menos por menos vira mais. Então, fica mais B ao quadrado. Então, esse último sinal aqui vai ser sempre positivo. Então, qual é a diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença? O que é que eles vão ter de distinto? Qual é a distinção? Então, no caso, o que vai acontecer? A gente vai fazer o primeiro termo elevado ao quadrado. Aqui no meio vai ser mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque vai depender do sinal que vai vir aqui no meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui no final, mais o quadrado do segundo. Então, esse vai ser o padrão. Essa vai ser a forma de resolver, tá? Então, no caso aqui, ó, se for para a gente fazer na distributiva nesse segundo exemplo, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy, menos y vezes x, menos xy, y vezes y ao quadrado, menos por menos, fica mais. Então, pela formulazinha, quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes y, 2xy, e quadrado do segundo, y ao quadrado. Estão vendo como é bem mais rápido? Aqui pela distributiva, 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos y, menos 7y. Menos y vezes 7, menos 7y. Menos y vezes menos y. Y vezes y ao quadrado, menos por menos vira mais. Então, pela regra, quadrado do primeiro, 7 ao quadrado, 49. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 7, 14. 14 vezes y, 14y. Traz logo aqui o sinal de menos. E quadrado do segundo, y elevado ao quadrado. Aqui eu não preciso me preocupar com o sinal, porque quando eu elevo ao quadrado, ele fica positivo. Então, para que eu fiz essa revisão? Para eu fazer questões de circunferência. Então, em resumo, para fazer o quadrado da soma, eu faço o quadrado do primeiro termo, mais, porque é o quadrado da soma, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Isso para eu fazer bem rapidinho. E o quadrado da diferença, a única coisa que vai mudar aqui, que ao invés de mais, o primeiro sinal vai ser menos. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Note que aqui eu não vou dar sinal, vai ser sempre mais. Ok? Então, a partir desse conceito, a gente vai introduzir o conceito de circunferência. O que é uma circunferência para a gente da matemática? Circunferência é uma linha fechada em um plano, no qual todos os pontos estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. E a distância entre o centro da circunferência e qualquer um dos seus pontos é o raio. Tá? Então, vou mostrar esse lugarzinho aqui no plano cartesiano para ficar mais fácil a compreensão. Então, no caso aqui, ó, no plano cartesiano, a gente tem aqui o centro da circunferência
E daqui do centro para qualquer lugar, a gente vai ter a mesma distância. Ou seja, para qualquer lugar que eu ligar o centro para a borda da circunferência, eu vou ter um raio, ok? Então, esse centro daqui para cá vai ser o raio, e esse raio, se ele for desconhecido, eu posso calcular como a distância entre esses dois pontos, do ponto C até o ponto P, usando aquela formulazinha da distância. E qual é a fórmula da circunferência? Vai ser x menos x do centro, elevado ao quadrado, mais y menos y do centro, elevado ao quadrado, igual o raio ao quadrado. Ela parece um pouco uma formulazinha que vocês conhecem, que é a formulazinha da distância, né? Então, o que acontece aqui? O raio é a mesma coisa da distância, né? Do centro até um ponto qualquer, não é isso? E a distância a gente não calcula com aquela formulazinha da raiz quadrada, né? Mais ou menos desse jeito. Se você for lembrar, é o x do A menos x do B, y do A menos y do B, né? Formulazinha da distância não seria desse jeito? Essa aqui nada mais é do que uma fórmula da distância, só que essa distância aqui, essa linha, essa reta, vai ser o raio, tá? Então, essa não é uma fórmula desconhecida para vocês, é a formulazinha da distância, tá bom? Então, a gente vai aplicar da mesma forma, tá certo? Só que aqui você vai aplicar apenas as coordenadas do centro e a distância que vai ser o raio. No caso aqui, você vai montar uma equação, não vai ser como a formulazinha da distância que você vai ter um resultado, você vai ter uma equação, tá? Então, no caso aqui, o primeiro exemplo é eu obter o centro e o raio de uma circunferência a partir da equação reduzida que foi me dada, ok? Então, no caso aqui, eu tenho x do centro, vou colocar a formulazinha aqui, opa, começa com x. Vamos lá. X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual raio ao quadrado. Pronto, vamos fazer aqui a nossa comparação. Então, qual vai ser o x do centro? Vai ser igual a 4, né? Então, x do centro vai ser 4. Aqui eu já tenho menos. E se ele fosse menos, se aqui fosse menos 4, aqui ia virar mais, tá? Mas como não é, aí eu mantenho o 4 positivo, ok? Nós vamos lá para o y do centro. Agora o y do centro, ó, tem a particularidade aqui interessante. Ele está positivo e aqui na fórmula ele está negativo. O que significa? Que ele precisou ser combinado com o sinal de menos da fórmula e menos do próprio número. Então, o nosso y do centro, para poder ficar positivo, ele vai ter que ser uma coordenada negativa. Ok? Para poder fazer o jogo de sinal com o sinal da fórmula e virar mais. Então, gente, aqui, o segredinho, o pulo do gato, é você colocar sempre o sinal trocado. Se aqui está menos 4, a coordenada do centro é positiva, é mais 4. Se aqui está mais 2, aqui você coloca menos 2, tá bom? Sempre trocando o sinal para não ter confusão. E aqui o raio é um número que eu elevo ao quadrado, que dá 9. Então, o raio vai ser 3. Ok? Então, no caso aqui, essa questão eu resolvo dessa forma, tá? O meu centro vai ser o ponto de coordenadas 4 e menos 2, e o meu raio vai ser igual a 3, ok? Nosso próximo exemplo pede a equação geral da circunferência determinada pela equação reduzida. Então, no caso aqui, eu vou ter que resolver os produtos notáveis e fazer algumas manipulações para eu exibir a equação geral da circunferência, ok? Então, vou resolver o produto notável aqui. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 1, 2x. Quadrado do segundo, 1 ao quadrado vai ser 1. Aqui, da mesma forma,
y ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y, e quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4, igual a 1. Pronto. No caso aqui, agora eu vou fazer manipulações para que ela se comporte como equação geral de uma circunferência. O x ao quadrado eu coloco primeiro. Logo após, eu vou colocar o y ao quadrado. Depois, eu vou colocar aqui o 2x, o termo em x. 2x. E depois, eu vou colocar aqui o termo em y. 4y. Eu coloquei o 2x aqui com mais elementos. Pronto. Agora eu vou colocar aqui 4y. Notem que todos os números independentes sobraram. O 1, o 4 e esse 1 de depois da igualdade. Então, eu vou juntar tudinho aqui no final. Vai ficar mais 1, mais 4. E esse 1 de depois da igualdade, eu passo ele negativo. Menos 1. A equação da circunferência fica igual a zero, tá? A equação geral. Ok? Eu vou cortar o mais 1 com menos 1. E aqui vai ficar a equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 4 igual a zero. Pronto. Aqui está montada a minha equação. Notem que eu fazendo por produto notável vai ser bem mais rápido. Por quê? Porque eu vou transformar essa multiplicação aqui no resultado bem rapidinho e depois é só organizar e juntar os termos que não tem letra. Só isso, tá bom? Então, vamos para um terceiro exemplo. Qual é a equação geral da circunferência determinada para que tenha centro igual a C menos 4 e 2 e raio 5? Pronto, vamos lá. Vou colocar aqui a formulazinha geral. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Pronto, aqui eu só vou mudar a questão das coordenadas do centro. X menos e menos 4. Menos por menos vira mais. Fica x mais 4 elevado ao quadrado. Y menos y do centro, 2 ao quadrado. Igual raio ao quadrado, 5 ao quadrado. E vamos resolver. X mais 4 ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes x, 2x, vezes 4, 8x. E o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Vamos fazer agora do y. Y ao quadrado, 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y. E 2 ao quadrado, 4. E 5 ao quadrado vai ser igual a 25. Pronto. Então, agora, vamos organizar. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 4y. Pronto, já coloquei as letras tudinha. Agora eu vou colocar só os números. 16 mais 4 e o 25 vai passar negativo para antes da igualdade. Vai ficar 16 aqui. Eu poderia somar que dava 20, né? Mais 4. Vou fazer aqui devagarzinho para todo mundo acompanhar. Menos 25 igual a zero. Então, aqui eu só resolvo essa parte aqui, ó. 16 mais 4, 20. 20 menos 25 vai ser igual a menos 5. Então, o restante eu mantenho do mesmo jeito. X ao quadrado mais
y ao quadrado mais 8x menos 4y menos 5 igual a zero. Ok? Então, essa é a equação geral da minha circunferência aqui de centro menos 4 e 2 e raio 5. Ok? E uma outra questão que aparece de vez em quando e é muito comum, veja, por exemplo, determina a equação reduzida é a equação geral de uma circunferência tal, uma letrazinha grega, isso aqui é um tal, que possui centro C menos 2 e 1 e raio 4. No caso aqui, ó, às vezes aqui tá bem legal que ela identificou, né? Então, centro, menos 2 e 1, tá aqui as coordenadazinhas do centro. Aí, como é que eu vou saber qual é o raio? Como é que eu vou saber aqui? Só olhando a equação, aliás, a circunferência dada aqui no plano cartesiano. Eu vou contar aqui do centro até chegar numa das bordas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Pronto, eu conto até chegar a uma das bordas. Onde for mais conveniente, pode contar para cima, posso contar para baixo, tá? Aí eu vou contando sempre os tracinhos, a distância, tá? Os espaços. 1, 2, 3 e 4, tá? De novo aqui, ó, o espaçozinho aqui. 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, como é que vai ser a equação reduzida? Aqui ela aplicou as coordenadas como A e B, as coordenadas do centro, tá? Então, como é menos 2 aqui, vai colocar o sinal de menos da fórmula e o sinal de menos da coordenada, vira mais. Ou seja, você sempre aplica o sinal trocado. Se for positivo, aqui a coordenada, você aplica negativo. Se for negativo, você aplica positivo, tá? Então, no caso aqui, menos por menos vira mais. Então, fica x mais 2 elevado ao quadrado. E aqui, y menos 1, que a coordenada y aqui vai ser 1 positivo. Fica y menos 1, tá? Então, no caso aqui, pessoal, se pedir a equação reduzida, é só isso aqui. Ok? Separa bem aqui. No máximo, você resolve o valor do raio aqui, que dá 16, tá? Ficaria x mais 2... x mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, 16. Pronto. Uma autêntica equação reduzida, tá? Agora, se pedir a equação geral, aí você vai desenvolver aqui o produto notável. Quadrado do primeiro. Opa! Quadrado do primeiro vai ser x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Aí do y do mesmo jeito. Quadrado do primeiro, y ao quadrado. 2 vezes y, 2y, vezes 1, 2y. Traz aqui o menos. 1 ao quadrado fica 1. Aí você organiza bem direitinho. 4 ao quadrado aqui fica 16. Aí, no caso, aqui já trouxe bem reduzido, ó, x ao quadrado, coloquei no começo, y ao quadrado, depois 4x, depois 2y, depois saiu somando, ó, 4 mais 1, 5, 16 passa negativo, fica menos 16, aí mais 5. Menos 16 vai ficar igual a menos 11. Ok? Então, assim você faz a geral. A reduzida é só o produto notávelzinho lá, quietinho. A geral você vai ter que desenvolver, ok? Então, gente, é isso. Obrigada e bons estudos, tá?